Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio ArcBR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Em um julgamento tradicional, se duas testemunhas contam um relato, um acontecimento, o juiz considera isso como uma prova. Nós já vimos e estudamos as Escrituras testemunhando, os sábios, as estrelas e até mesmo um massacre infantil de uma forma indireta testemunhou a respeito do rei dos judeus. Hoje nós vamos ver mais 3 testemunhas importantes: João Batista, o Espírito Santo e o próprio Pai dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me compraz." Quero ler com você Mateus capítulo 3, do versículo 10 ao 17, os batismos. Acompanhe na sua Bíblia. "E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará." Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: "Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?" Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." O primeiro desafio de interpretação que nós temos ao ler esse texto é o que esse fogo simboliza. Você tem no versículo 10, 11 e 12 falando a respeito de fogo. Está muito nítido e claro que o versículo 10 e 12 eles falam de fogo como uma espécie de juízo, como um símbolo de juízo. Por quê? No 10 ele fala de uma árvore que não deu fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso é juízo. No 12 também fala de uma palha sendo queimada por um fogo que nunca se apaga. Isso também é juízo. Mas no versículo 11 nós lemos: "Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Ou seja, essa pessoa que está sendo batizada, além de ser batizada com o Espírito Santo, ela também vai ter um complemento, uma espécie de um outro batismo. Esse batismo com fogo. Alguns desenvolvem essa doutrina do batismo com fogo, tá certo? Então, no versículo 10 e no 12, sim, está claro, muito claro, de que a ideia de fogo é juízo. Mas no meio, no versículo 11, muito mais provavelmente que a ideia por trás ali seja a respeito de purificação. Então, quando nós combinamos esses 3 textos, nós estamos entendendo que o fogo de Deus na Bíblia, às vezes ele tem o símbolo, ele simboliza juízo, e às vezes também ele simboliza purificação. Essas são características do fogo quando nós observamos ele naturalmente, tá certo? Então, de certa forma, o fogo ele vai iluminar, ele vai aquecer e ele vai purificar aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem por trás. Em contrapartida, o fogo queima aqueles que rejeitam, que escolhem não crer nesta mensagem do Evangelho. A palavra batismo significa mergulhar, afundar e imergir. Além disso, nós vemos vários tipos de batismos na Bíblia. Nós temos essa ideia, por exemplo, em Hebreus 6:2,
onde o escritor está fazendo uma lista de fundamentos doutrinários e o ensinamento, a doutrina dos batismos está lá presente. Nesse próprio texto, nós vemos um tipo de batismo, que é o batismo nas águas, e João Batista falando que o que virá após ele, que é maior do que ele, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, um outro texto que nós podemos mencionar é Atos capítulo 19, aonde Paulo chega em Éfeso e aquelas pessoas estavam batizadas no batismo de João Batista, e Paulo, de certa forma, diz: não, vamos rebatizar em nome do Senhor Jesus, e além, depois disso ainda, impõe as mãos sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo. Então ali nós temos o batismo do João Batista, o batismo em nome de Jesus e o batismo com o Espírito Santo. 3 batismos, tá certo? Quando nós vasculhamos todas as Escrituras, nós vemos até mesmo em Gálatas capítulo 3, versículo 27, e também em Romanos capítulo 6, batismo em Cristo. Nós vemos essa expressão e dá a entender, muito provavelmente, que esse batismo em Cristo acontece logo após o nosso arrependimento e a nossa fé na palavra. Então, em uma sequência lógica, nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ouvimos a pregação do Evangelho. Quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, temos fé nesta palavra, fé neste Evangelho, neste momento acontece o batismo em Cristo Jesus, tá bom? Nesse momento o Espírito Santo já vem habitar dentro do nosso coração, mas ainda parece que nós não somos revestidos com poder, que é uma experiência separada dessa primeira experiência, que aqui nós podemos chamar de batismo em Cristo, tá? Em segundo momento, nós vemos o batismo em água. Então essa pessoa, após crer no Senhor Jesus, normalmente, em uma sequência natural, normalmente essa pessoa, ela vai ser batizada nas águas, tá certo? Então, a maioria de vocês conhece o batismo nas águas, imergir, mergulhar essa pessoa. Isso é uma cerimônia normal, comum no Evangelho, tá certo? É uma cerimônia que Jesus Cristo orientou em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo o que tenho passado e compartilhado com vocês, tá certo? Então, o que seria esse batismo nas águas? Ele é um testemunho público de fé em Jesus Cristo. Então, é como se eu declarasse externamente o que aconteceu aqui internamente no coração. Então é um testemunho público de fé em Jesus Cristo. Então, batismo em Cristo, batismo nas águas, e em um terceiro batismo que nós encontramos é o batismo no Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, em Atos 1, do 5 ao 8, Atos 2 completo, Atos 10, do 44 ao 48 e Atos 19, do 1 ao 7. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência evangélica, é uma experiência espiritual, onde nós somos revestidos de poder, onde nós somos cheios do Espírito Santo. E essa experiência não é feita por meio de uma cerimônia, não, essa é uma experiência feita pelo próprio Deus derramando esse Espírito Santo sobre nós. Quando nós observamos esses textos que nos dão exemplos desse batismo com o Espírito Santo, nós vemos que normalmente uma evidência desse batismo é o falar em línguas estranhas ou, vamos colocar assim, profetizar, tá certo? Nós vemos nesses textos essas evidências. Um quarto batismo que a Bíblia relata seria esse aqui de Mateus 3, versículo 11, aonde está escrito: vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E muitos estudiosos entendem esse batismo com fogo como uma experiência separada desse terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo parece que te reveste de poder para você ser uma testemunha de Jesus Cristo na terra. E esse quarto batismo, batismo com fogo, é uma experiência de santificação. É uma experiência onde
A pessoa salva em Jesus Cristo, ela passa por um processo diário e progressivo de santificação, de rejeição do pecado e de aceitar a vontade de Deus em sua vida diariamente e de uma maneira progressiva. Teologicamente, nós chamamos isso de santificação. No versículo 10, João Batista fala de árvore boa e ruim, onde a árvore ruim sofrerá um juízo pelo fogo. No versículo 12 também ele fala uma comparação entre trigo e palha, onde a palha sofrerá também esse juízo de fogo. E quando nós olhamos para esse texto, o símbolo e o significado disso é para que o leitor, para aquele ouvinte, possa se identificar e fazer a pergunta a si mesmo: eu sou árvore boa ou eu sou árvore ruim? Eu sou trigo ou sou palha? Então essa é uma aplicação pessoal que nós encontramos no texto, para que nós possamos fazer uma autoanálise e perguntar se hoje nós realizamos obras que testificam e glorificam o nome do nosso Pai, como todo o Evangelho tem ordenado que nós fazemos. Além disso, nós temos uma observação interessante que a ação, a tarefa de abaixar, desatar e levar as sandálias, ela era reservada para o menor, para o mais humilde dos escravos de uma casa. E João Batista está fazendo essa figura, essa comparação, dizendo: eu não sou digno. Então é importante nós citarmos isso para que a gente possa compreender que mensagem está por trás. João Batista está dizendo que ele não é digno nem mesmo de ser o menor dos escravos daquele que viria após ele, pois seria o Messias, o Cristo verdadeiro. Esse é um ponto interessante. Além disso, nós podemos, é interessante a gente observar, porque João Batista ele chega até Jesus e fala: eu não sou digno de batizar, eu é que preciso do seu batismo, e você vem a mim, o Senhor vem a mim. Não, ele se opõe, né? Ele quer que Jesus mude de ideia. Então, em primeiro lugar, eles eram primos, eles se conheciam, e é interessante que João Batista dá a entender pelo texto, pela combinação de Mateus, Marcos, Lucas e João, que João Batista ainda não tinha certeza se Jesus era o Messias ou o Cristo, porque o sinal da pomba descer sobre essa pessoa ainda não tinha ocorrido. Mas mesmo com esse pouco, mesmo ele não tendo certeza que Jesus era o Messias, o Cristo, ele já via que Jesus era superior a ele. Ele já tinha esse discernimento, ele já tinha essa visão. João Batista já tinha essa visão a respeito de Jesus, de que Jesus era superior, era mais íntegro, mais santo do que ele. E essa é uma observação interessante que nos responde por que João Batista se opõe, sendo que ele nem ainda tinha a certeza, pelo menos, de que Jesus era o Messias. Quero citar com você, agora nesse ponto, 5 motivos por que Jesus, segundo a Bíblia, não conhecendo o pecado, sendo 100% santo, porque Jesus teve de ser batizado. Eu quero citar para você 5 motivos por que Jesus teve de ser batizado, passou por isso, tá? Em primeiro lugar, Jesus foi batizado para fazer a vontade de Deus. Nós vemos isso nas próprias palavras de Jesus: seja assim para que nós possamos cumprir toda a justiça. É a resposta, é o argumento que Jesus dá para João Batista, que faz João Batista batizar Jesus. Então, para fazer a vontade do Pai, como estava num cronograma, como estava em um plano do Pai, Jesus ser batizado, assim ele foi. Tá certo? O segundo motivo é para aprovar o batismo de João. Jesus foi batizado para testificar para as outras pessoas que o batismo de João era legítimo, era do céu, era um batismo aprovado por Deus, tá certo? Então, a aprovação do batismo de João é um segundo motivo. Um terceiro motivo que Jesus veio a ser batizado é para dar o exemplo. É um padrão de comportamento de Jesus nos evangelhos,
ele dando o exemplo. Nós vemos isso em vários relatos, aonde Jesus dá o exemplo de como ter um padrão de comportamento. Então, ele não vai exigir de você algo que ele já também passou e suportou. Jesus foi batizado. Ele deu o exemplo para que eu e você também sejamos e ali possamos confessar o nosso pecado e nos arrepender. Ele não tinha pecado, não tinha nada a se arrepender e ele foi batizado. Assim tem que acontecer também comigo e com você. Em quarto lugar, testemunho do Espírito do Pai. Jesus foi batizado para que naquela ocasião, naquela circunstância, pudesse ser uma circunstância onde houvesse o testemunho do Espírito Santo e também houvesse o testemunho do Pai, certo? Então foi necessário, estava no plano do Pai que naquele momento acontecesse o testemunho do Espírito Santo e do Pai, que afirmasse, que confirmasse, que desse mais evidência ainda de que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, que veio salvar o mundo. Em quinto e último lugar, e eu acredito que esse aqui seja um dos mais fascinantes motivos, Jesus se identificou com a humanidade pecadora. Assim como foi na encarnação, assim como Jesus se encarnou, porque no Velho Testamento nós vemos Deus se relacionando com o povo de uma maneira assim, vindo, se manifestando, mas aqui não. Deus se fez homem e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa foi uma maneira de Jesus se identificar. A encarnação é uma maneira de Jesus se identificar com a humanidade pecadora, e o batismo também é uma maneira de Jesus se identificar com a humanidade pecadora, a qual ele veio chamar, a qual ele veio acolher, a qual ele veio salvar, a qual ele veio morrer e transformar em cada coração. Então Jesus se identificou comigo e com você, sendo batizado ali nas águas. Ele não tinha pecado, ele não tinha nada a se arrepender, mas ele fez isso para dar o exemplo e para se identificar comigo e com você. Após Jesus ser batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E João Batista, de alguma forma, sabia que este era o sinal que identificava Jesus como o verdadeiro Messias. Então, quando nós vemos isso, nós vemos no versículo posterior que, além do Espírito Santo descer sobre Jesus, o Pai também fala dos céus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos João Batista, o Espírito Santo e o Pai testificando que Jesus Cristo, ele é o Messias que havia de vir salvar o mundo. Além disso, é muito fascinante, nós vemos no início do Evangelho e também no início do ministério de Jesus, a Trindade trabalhando em harmonia em favor da humanidade, a quem ela tanto ama. O Filho sendo batizado ali, de certa forma um gesto humilhante. O batismo é um gesto de humildade, porque ali exige arrependimento, ali exige admissão de culpa, e Jesus se fez pecado e maldito por nós, e o batismo expressa bem isso. Jesus sendo batizado, um gesto humilhante, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, o capacitando para o ministério, e o Pai testificando, confirmando que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Tá certo? Nós podemos aplicar esse texto com várias verdades para a minha vida e também para a sua vida. Acredito que a primeira coisa que nós temos que pensar é: se você ainda não aceitou a Jesus, aceite imediatamente. Essa é uma notícia urgente, essa é um convite, um chamado urgente. Se arrependa hoje, tenha fé hoje no Evangelho, tá certo? E esse é o batismo em Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas, procure uma igreja, seja batizado imediatamente, porque essa é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Em terceiro lugar, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, como que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? E a evidência disso, como nós vemos, leia lá em Atos, todas as
as ocorrências de batismo com o Espírito Santo, elas foram acompanhadas de falar em línguas, de uma maneira direta ou indireta, profetizar. Então, como eu sou batizado com o Espírito Santo? Tendo fé em Jesus e pedindo, orando. Jesus, ele disse: vocês são pais maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Para quem? Para aqueles que pedem. Então você precisa querer, você precisa pedir, você precisa buscar isso em oração. Ter fé em Jesus e orar por isso. Ore para que você seja batizado com o Espírito Santo. Também nós vemos aqui, aprendemos o batismo com fogo, que esse batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para testemunhar, para sermos testemunhas de Jesus. E esse batismo com fogo é um processo de santificação diária. Talvez eu e você temos que, em oração, ir até Deus e falar: Pai, eu tenho esse e esse defeito que me acompanha desde a minha infância, desde a minha adolescência. Por favor, me ajude a lidar com isso. Me ajuda a lidar com esse defeito, com essa carne, com essa obra da carne, com esse pecado. Deus certamente vai tratar o meu e o seu coração. Então, esse é um caminho para nós sermos batizados com fogo, tá certo? Então, por exemplo, o batismo com fogo, ele pode te dar a capacidade de você parar de ter pensamentos lascivos, parar de mentir, parar de falar mal das outras pessoas, dos outros irmãos, parar de se preocupar. Hoje a ansiedade tem dominado pessoas, e quando nós lemos ali, nós vamos aprender isso em vídeos posteriores. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: não estejais ansiosos, não se preocupem com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, tá certo? Então, de certa forma, indiretamente, a ansiedade é um pecado, porque indiretamente, de uma maneira um pouco mais profunda, ela é uma desconfiança da palavra de Deus. Então, esse batismo com fogo nos ajuda a ter uma vida de confiança, sem preocupação, sem se vingar do outro, amando o nosso inimigo. Busque o batismo com fogo, tá certo? Além desse batismo com fogo, dessa experiência, essa santificação do Espírito Santo, nos fazer rejeitar o pecado, renunciar ao pecado, as obras da carne, ele também nos capacita a termos boas atitudes. Não apenas deixar de pecar, mas passar a perdoar, passar a agir com bondade, a agir com amor. Tudo isso é uma obra, vem nesse pacote de santificação do Espírito Santo, tá certo? Muito provavelmente, João Batista aqui nesse texto estava se referindo a isso: batismo com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, revestimento de poder para ser uma testemunha. Com fogo, esse processo de santificação, de mudança de caráter de dentro para fora, para que nós possamos ser luz do mundo, sal da terra, para a glória de Deus. João Batista, o Espírito Santo e o Pai testemunharam. Sua vida é um testemunho do Senhor Jesus Cristo? Faça essa pergunta para si mesmo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Ele, em nome do Senhor Jesus.